Porcos da Sala, capítulo 10. As manifestações demoníacas. Em Lucas 10:19, Jesus fala: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E aqui nesse capítulo ele vai falar sobre como os demônios se manifestam. Eles podem, assim, coisas bem bizarras. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui criado numa igreja, eu fui criado na Assembleia de Deus, meus pais são da Assembleia de Deus. E quando eu era criança, eu via muito a manifestação dos espíritos malignos, muito. Meu pai também, ele orava e expulsava. Inclusive, até uma vez eu estava em casa, quando a doméstica, a mulher que trabalhava lá em casa, se manifestou. Foi algo bizarro. Só que assim, eu não me assustei tanto porque era comum eu ver na igreja os demônios se manifestarem. Certa vez eu vi uma mulher bem magrinha, ela pulando, ela dava cada pulo, ela pulava, e quando ela sentava no banco, o banco era de madeira e o banco quebrou. Isso há uns 20 anos atrás, o banco era de madeira e a madeira forte, e a mulher quebrou o banco. E ela era muito magrinha. Então eu vi muitas situações dessas que ele fala aqui no livro. Eu vi. E realmente assim, o inimigo, ele humilha mesmo, viu? Ele chegava muitas vezes, por exemplo, o pessoal da igreja tem o costume de perguntar qual era a brecha que a pessoa tinha dado para entrar naquela vida. E eu via, não, porque ela odeia a mãe dela, ela traiu o marido dela, eu quero acabar com a vida dela, eu vou matá-la. Enfim, realmente coisas muito pesadas. E algumas das manifestações demoníacas que aparecem, as pessoas esticam os olhos, esticam a língua, como se fosse de cobra. Geralmente, durante a libertação, os olhos das pessoas ficam fechados. Parece que os demônios sabem que os olhos da pessoa revelam a presença deles de uma maneira mais nítida que qualquer outra. Ou às vezes eles não querem abrir os olhos. Eu ouvi eles falarem: tá muito luz, tá muito quente, quando pedia para abrir os olhos. Quando falava: abre os olhos, tá muito quente, tá muito luz. Era pesadíssimo. Algumas pessoas chiavam pelas narinas. As mãos podem ficar entorpecidas, dormentes, assim. É bizarro. Aí tem gente que fica com medo. E a gente não precisa ficar com medo. Certa vez, há muitos anos atrás, em 2008, 2009, eu vi uma frase no Orkut, se eu não me engano, que dizia o seguinte: Você tem medo do diabo? Que estranho. Ele que deveria ter medo de você. Nós não podemos dar essa brecha não, viu? Tem gente que fala só de ouvir ficar com medo. As enfermidades, muitas das enfermidades são abortadas pelo Ministério da Libertação, quando o discernimento de espíritos descobre as enfermidades e as doenças que não foram ainda manifestadas. Outra faceta das manifestações é a dos cheiros. Eu lembro que um tio meu, ele vivia na vida de prostituição, bebedice, cigarro, tudo isso. E quando ele se converteu, ele estava na igreja, ele frequentou a igreja e ele sentiu um cheiro de cigarro na igreja. Ele chegava em casa, aquele cheiro de cigarro, só que ele não estava fumando, não era a roupa dele estava lavada, e ele percebeu quando ele repreendeu o nome de Jesus, quando ele teve entendimento, ele disse que aquele cheiro foi embora, e com esse cheiro se foi também a vontade de fumar. Os demônios, eles podem gritar, assim como gritavam quando viam Jesus: o que é que vieste a ter conosco? Por que vieste até aqui? O que é que tens conosco? Não é chegada a nossa hora. Enfim, os demônios sabiam que eles tinham um momento que eles serão expelidos. Por isso que eles estão loucos, esperando destruir com tudo, porque eles sabem que é pouco o tempo que lhes resta. O espírito de orgulho pode manifestar-se de várias maneiras. Ele pode fazer com que a pessoa fique em pé, ereta, cruzar as pernas, agir de uma maneira super arrogante. O espírito do orgulho ou de importância fará a pessoa pensar de si mesmo além do que convém. Aí tem vários tipos de demônios. Naqueles que querem dar danças carnais, ritmos e danças, o diabo tem sua imitação e perversão para tudo que é bom e certo.
O grau de manifestação não indica a eficácia de uma libertação. Não é porque a pessoa se manifestou, que caiu, se estrubuchou no chão, que bateu tudo para cima e para baixo, que ela foi liberta ali de uma maneira sensacional. Não, as pessoas cujos demônios saem por bocejo ou suspiros também são libertas, tanto quanto as que são libertas com manifestações violentas. Não é... A gente precisa ter entendimento que não é a gritaiada da voz, saia em nome de Jesus, que vai fazer com que o demônio saia, mas sim a autoridade, a convicção. Saia no nome de Jesus, eu te ordeno, saia agora. É a convicção que você tem dentro de você, não é o tom da sua voz. Assim como também a libertação, ela não foi maior se a pessoa se estribuchou no chão, virou a cara, virou o olho, falou grosso, ou aquela pessoa que só tossiu, bocejou. Não, libertação é libertação. E é isso lá, vamos conhecendo mais sobre o nosso poder que temos em Jesus. Valeu, pastor.